Boa noite, assinantes da TCM, dirigentes da CDL, da ASIM, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, do Sindilojas, que é o antigo sindicato dos comerciantes de Mossoró, sindicato de todas as categorias, economistas, estudantes de economia, professores, aos meus amigos e às minhas amigas, o meu boa noite. Radar Econômico, dia 21 de março de 2024. O santo do dia é São Nicolau de Bluy. São Nicolau, depois de um matrimônio feliz e fecundo, dedicou-se muitos anos a uma vida de silêncio e profunda contemplação. Nasceu na Suíça em 1417 e passou sua juventude ajudando o pai em trabalhos práticos. A pedido do pai, casou-se com Doroteia e muito levou para Deus, como juntos educaram os filhos em busca da santidade. Aconteceu que, aos 50 anos, em um comum acordo com a esposa e filhos, Nicolau retirou-se em solidão perto de sua casa, porém com o propósito de se dedicar exclusivamente a Deus, deixando de lado os diversos cargos públicos de administração que exerceu. Tivemos, no dia 19 de março, o dia de São José, que para a nossa região de Mossoró, do Rio Grande do Norte, foi bondoso, com chuvas copiosas, como a que aconteceu na última terça-feira aqui em Mossoró, banhando talvez a maior chuva do ano de 2024. São José, o Pai de Cristo, que marcou o seu nome na história, ao lado de Maria, foi festejado não só na paróquia de São José em Mossoró, mas em todas as cidades que levam o seu nome ou do qual ele é padroeiro. As notícias de economia da semana. Economistas e analistas citam o impacto da melhora da renda disponível e das condições de crédito do consumo das famílias em janeiro. Segundo trimestre pode ter desaceleração. O dado do IBCBR, que é o índice do Banco Central de janeiro, divulgado nesta última segunda-feira, dia 18, que mostrou uma alta de 0,60% ante dezembro. Foi apenas mais uma constatação de que a atividade econômica acabou ganhando tração neste início do ano, reforçando a expectativa de um bom crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é tudo que um país produz em indústria, da agropecuária, nos serviços, para o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, diz os economistas. O indicador mais forte estava sendo esperado após as divulgações dos dados de serviços de 0,7% das vendas varejistas, de 2,5% pelo IBGE na semana passada. Rodolfo Margato, economista da XP Consultoria, destaca que essa quinta-feira a alta mensal do IBCBR para o cálculo do primeiro trimestre do ano 2024 deverá chegar a 0,8%. com a possibilidade de ir a 1% no primeiro trimestre, o que é muito favorável à economia nacional. As taxas de juros estão caindo, a inflação está domada e o emprego está se estabilizando com crescimento em todo o país. E Mossoró, nesse particular, ganha um indicador positivo. É a cidade do Rio Grande do Norte que mais emprega com carteira assinada, tanto foi no ano de 2023, como se auspicia já agora no ano de 2024, o que é positivo para a economia local, na agricultura, no comércio, nos serviços e na indústria também. Então é um indicador positivo para a nossa cidade. Por que o dólar voltou a crescer e passar dos R$5? É a pergunta que eu tenho recebido de e-mails e do WhatsApp. E qual é a tendência para os próximos meses? Eu posso dizer que a cotação da moeda americana está fechando acima de R$5 pela primeira vez desde outubro do ano passado. Na super quarta de ontem, com a decisão do Banco Central dos Juros do Brasil e dos Estados Unidos, influenciou essa decisão. Mas acredito que a partir de amanhã, sexta-feira, o dólar deverá cair, já que o Banco Central americano manteve a sua política de ação do Fed Reserva e o Brasil cortou em 0,5% mais numa reunião que terminou ontem, quarta-feira, dia 20, do Sistema de Liquidação e Custódia, que é a taxa referencial do Banco Central. O Copom reduziu para 10,75% a taxa básica, que já chegou a 13,75%. Portanto, uma queda aí expressiva, e que os economistas e os analistas de plantão, os bancos, estimam que em dezembro cheguemos a juros de 9% ao ano como taxa referencial. Os Estados Unidos, também na quarta-feira, um fenômeno conhecido como super quarta, o dólar encerrou no pregão em mais de R$5, tanto na segunda, terça e quarta-feira, com uma expressão maior.
Mas, ainda assim, a Bolsa de Valores de São Paulo vem, durante a semana, tracionando pequenas elevações. A partir de amanhã, sexta-feira, com a decisão do Banco Central tomada na quarta, e hoje o mercado já sente que, com a redução dos juros, a inflação domada, o Brasil tende a diminuir e o comércio festeja os serviços com a taxa menor, já que as compras no comércio geralmente são feitas no crediário, que embutem juros, tanto dos bancos para empréstimo, o cartão de crédito, as próprias prestações que são pagas em lojas dos mais variados segmentos da economia. São notícias positivas para a economia brasileira. A BYD eleva o investimento na Bahia para 5 bilhões e 500 milhões de reais e vai construir morada para empregados. Essas moradas contemplarão a direção da montadora chinesa BYD. Anunciou nesta segunda-feira, dia 18, um aumento no valor dos investimentos em Camaçari, na Grande Salvador, na Bahia, de 3 bilhões para 5 bilhões e 500 milhões de reais. Queremos ocasionar obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia, afirmou Rodrigues. A empresa também anunciou que vai construir prédios residenciais onde os funcionários poderão morar. Portanto, o Brasil com a nova montadora chinesa que começa a fabricar veículos não só na China, mas também se alastrando na Europa e na América do Sul. As exportações do Rio Grande do Norte cresceram 23% nos 2 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Com isso, as vendas externas potiguares aumentaram 137 milhões de dólares no período. Os óleos combustíveis, melões, as melancias, o açúcar e o sal foram os produtos com maior pauta de exportação, com valores expressivos, sinal de que o Rio Grande do Norte volta a se inserir no mercado internacional. Deduzidos os valores de óleos combustíveis, equivalentes a 50 milhões de dólares, houve uma pequena queda de 0,6% na soma dos demais produtos na pauta do Rio Grande do Norte, que foram 86 milhões e 900 mil dólares com relação a outros segmentos. A suspensão da captura de algumas espécies de atum em dezembro ainda impacta a economia potiguar das exportações de peixe, que acrescentam uma condição de crescer mais ainda. Melancias, tecidos, algodão também fizeram parte da exportação do Rio Grande do Norte para outros países do mundo. Voltamos a mergulhar em exportar riquezas e divisas para o nosso estado, o que é uma notícia animadora para a economia potiguar que vinha dessangrada com essa falta. A expectativa é que a Fierne, através dos seus diretores, dirigentes e o governo do estado, estejam atentos para a evolução da economia potiguar, além do turismo, que recebe anualmente, em período de férias, geralmente em julho e no final do ano, turistas da Europa, dos Estados Unidos e até da Ásia, em Natal, já que o turismo no Rio Grande do Norte foi feito até hoje em função de Natal e da Grande Natal. Esquecidas as praias fabulosas, bonitas, lindas, de Tibau, de Areia Branca, de Grossos, Porto do Mangue, as dunas do Rosado em Porto do Mangue e Areia Branca, e Macau, que tem belezas exuberantes, Apudi, Baraunas e outras cidades que poderiam ser contempladas, mas estão esquecidas por parte do governo do estado com relação ao turismo na região. E o nosso estado também produz 1/3 da energia eólica do Brasil. Representantes de todos os setores classificam como promissor o futuro da energia eólica no Brasil, devido ao seu grande potencial. A energia eólica é a energia dos ventos, já que o Rio Grande do Norte é o contorno do continente americano, nós estamos na esquina e os ventos propícios para a representatividade do Rio Grande do Norte, especialmente na região do Nordeste e no Rio Grande do Norte. A situação do nosso estado é única. A tranquila atuação de líder da produção nacional, o produtor de 1/3, 32% desse total, contando nesse momento com o acompanhamento do Observatório da Indústria mais RN. Estamos na liderança com relação à energia eólica, que foi reajustada nos últimos 2 primeiros meses de 2024, com a instalação de mais de 13 novos parques eólicos, representando uma potência na operação da ordem de cerca de 10 gigavolts de energia limpa. Isto segundo o mapa
das Energias Renováveis do Observatório da Indústria do Rio Grande do Norte, o Estado registrou investimentos diretos de 22 bilhões de reais em novos projetos de investimentos em novos empreendimentos de geração de energia eólica. A grande bandeira e a possibilidade, falta uma rede de transporte de energia adequada para as promissoras necessidades do Rio Grande do Norte para exportar a energia eólica para outros estados do Brasil. É uma notícia favorável ao Brasil e principalmente ao Torrão Potiguar. A Finlândia, país nórdico no norte da Europa, foi o país considerado o mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva, segundo um relatório patrocinado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e divulgado na última quarta-feira, ontem. Os países nórdicos ocupam os primeiros lugares. Dinamarca, a Islândia, a Suécia aparecem abaixo da Finlândia. O Brasil subiu 5 posições, deixando de 49ª posição para a 44ª, segundo destaca a Forbes. Em seu último lugar, na lista de 143 países pesquisados, aparece o Afeganistão, afetado por uma catástrofe humanitária sem precedentes após o retorno dos talibãs no poder no ano de 2020. Pela primeira vez em mais de 10 anos, os Estados Unidos e a Alemanha não aparecem entre os 20 primeiros colocados e ocupam posições, respectivamente, de 23º e 24º lugar. Já a Costa Rica e o Kuwait entraram no top 20 e ocupam as posições 12 e 13, respectivamente. Nenhum dos países mais populosos do mundo aparece entre os 20 primeiros. Entre os 10 primeiros, apenas a Holanda e a Austrália têm mais de 15 milhões de habitantes. Entre os 20 primeiros, apenas o Canadá e o Reino Unido têm mais de 30 milhões de habitantes. Destaca o relatório da Forbes, ao qual eu tive acesso na sua integralidade. O Comitê de Política Monetária, como eu já falei no início do programa, confirmou 0,5% de corte na taxa Selic. O texto do Banco Central do Brasil fez com que a taxa caísse de 11,25 ao ano para 10,75, o melhor patamar de taxa básica de juros desde março de 2022, portanto há 2 anos. No entanto, isso já é o esperado pelo mercado e espera-se que na próxima reunião do Banco Central, que deverá ser meados de maio, mais uma vez, entre 0,50 e 0,75, haja um novo freio no patamar de juros, já que estavam altos os juros referenciais do Brasil no contexto mundial, apesar de passar dos efeitos da pandemia de 2020. Mas os juros estavam altos e com esse corte prevê-se nova melhoria, nova injeção no emprego, no trabalho, na mão de obra ocupada, no comércio, na indústria, na agropecuária, nos serviços, fazendo com que o Brasil cresça mais. E o governo federal agradece, já que até agora a má avaliação do governo Lula tem responsabilizado os juros altos como um fator preponderante para não haver uma alavancagem maior da economia, apesar dos esforços inauditos do ministro Fernando Haddad, que, sendo um político, tem se revelado um negociador e também um grande ministro, procurando acertar na área econômica e interlocução permanente com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Boa noite e até próxima quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos nesse mesmo horário, 20h15, quinta-feira, com um novo Radar Econômico. Obrigado e boa noite.